Boa noite, meu povo. Vamos que vamos. Mais um episódio sobre empreendedorismo. E hoje, nada mais, nada menos, um convidado ilustre que eu sempre falo e costumo dizer que tem alguns quilates a mais, né? E esse convite é um convite especial. Graças a Deus, ele aceitou o convite e está aqui hoje conosco o doutor João Neto. Boa noite, Luiz. Boa noite, João. Primeiramente, agradecer pelo convite, a consideração em chamar a gente para participar desse projeto, que desde o início a gente vem conversando sobre ele, e eu disse a você que a sua ideia é uma ideia fantástica. Então, a gente está aí para ajudar em tudo que vier, para somar, a gente está à disposição para ajudar, meu amigo. Conte com a gente e saiba que estamos abertos a conversar e a falar de qualquer tema. Eu posso lhe dizer que na verdade, eu fico mais feliz e contente por você ter aceitado esse convite de estar aqui conosco no podcast A Voz do Povo, dando voz a quem não tem voz, porque de qualquer forma hoje você vai passar uma experiência para aqueles que nos conhecem, né? Somente lhe conhecem, na nossa pequena cidade, Limuriana de Alagoas. E a pergunta de início, que essa é uma das perguntas que sempre a gente faz, principalmente na área a qual nós estamos falando, que é o quarto episódio sobre empreendedorismo. Estou aqui com um empresário, né? Também. Também empresário, porque além de empresário é advogado. Sim. E na área da advocacia eu tenho umas perguntinhas aí que eu preciso dar aquela cutucadinha, porque tem algumas coisas que acontecem e como eu não entendo da área, a gente tem que perguntar para quem? Vamos lá, se a gente né? puder ajudar, a gente está aí para... E a pergunta é, quem é João Neto, né? Cara, o João é um cara sonhador. Desde pequeno, sempre essa questão de empreendedorismo sempre esteve presente na minha vida, né? Minha família inteira é de empreendedor, meu avô é comerciante há mais de 50 anos, 50, pode estar mais, hoje ele está com 82, prestes a completar 83, e uma vida toda desde criança de empreendedorismo. Minha mãe, meu pai sempre foram do comércio, sempre foram na luta nesse sentido. E uma coisa interessante é que meus pais nunca, assim, de quando eu mais novo, nunca me incentivaram a empreender de novo. Meu pai e minha mãe sempre diziam, vai estudar, vai fazer sua faculdade. E muitas vezes meu avô chegava e dizia, vem aqui para a loja, vamos trabalhar aqui. E meu pai dizia, não, deixa ele terminar os estudos, deixa ele concluir o estudo dele, para ele seguir a profissão dele. Eu não quero ele em comércio, não. E sempre assim, né? Até que quando eu completei 18 anos, entrei na faculdade, né, aos 17, com 18 anos eu já consegui um estágio logo no início da faculdade e comecei a atuar na minha área. Ali e tal, eu fazia representação de empresas, fazia audiência com vários advogados e tal, e assim se deu por alguns anos, por 3 ou 4 anos. Na metade da minha faculdade, terminou que eu aceitei um convite para ir à cidade de Traipu, na época, para fazer parte da comissão de licitação de lá. E foi um momento turbulento de uma gestão para outra, que pediram uma equipe qualificada, havia tido alguns problemas e, graças a Deus, me convidaram para essa equipe. E a gente passou 4 meses lá. Aí, como o prefeito tinha sido afastado, entrou o prefeito substituto e nós conseguimos alinhar tudo nesses 4 meses, só que a justiça determinou a volta do ex-prefeito e a gente saiu. Quando eu voltei, a minha vaga no escritório já tinha sido ocupada. Então eu saí do escritório e fiquei alguns dias ali sem saber o que fazer. Minha mãe, que é uma guerreira, uma gigante, me vendo ali naquela situação com 20, 22 anos, 21, 22 anos, me chamou e disse, ó, agora é a hora da gente entrar no comércio. E a gente começou a fazer capa de colchão, capa de sofá e mosquiteiro. A gente tinha lá em casa, onde hoje é a Kings, a gente tem uma área lá atrás, a gente fez uma mesa de corte. E muita gente não sabe, mas tanto eu como o meu irmão Matheus, que está aqui, a gente de manhã, passava a manhã estirando o tecido todo, cortando, organizando. Daí a gente levava para a costureira e quando ela voltava, a gente embalava tudo certinho, a gente tirava os pedidos, eu saía para vender, ele montava e a gente ia fazer as entregas nisso. E assim ficamos por mais um ano. Depois disso eu entrei e comecei a vender lingerie. Eu tinha uma representação de lingerie, peguei como representante
E me orgulho muito. Apesar do Mascate ter uma leva de clientes muito grande, graças a Deus eu não precisei da listagem, como a gente chamava, da lista de clientes do Mascate para ir. Eu pegava meu carrinho aqui, entrava de cidade em cidade, parava no centro, ia na loja de roupa e fazia venda em cada loja e saía devagarzinho e tal. Deu certo, consegui levantar um dinheiro, já foi a fase final da minha OAB. Aí eu juntei um dinheirinho e falei, pai, vou dar uma segurada aqui que eu vou parar, que eu vou estudar para a OAB agora. Aí parei ali e comecei a estudar para a OAB. Levei 3 meses, a primeira fase passei, fiz a segunda fase, passei, peguei a minha OAB. E daí comecei a trabalhar já no escritório de advocacia, né? Aí já comecei devagarzinho com o meu escritório e caminhando, andando bastante, visitando a cidade do interior, em busca de cliente, que não é fácil. Hoje em dia a gente tem quase 2 milhões de advogados no Brasil e, assim, se você não fizer algo que se destaque, você não vai chegar muito longe. Então, assim, como eu sou um cara que eu sempre foco chegar muito longe, eu tento fazer o diferente. Então, corri atrás, consegui levantar uma cartela boa de clientes e comecei a me manter da advocacia, única e exclusivamente da advocacia, e caminhar com as minhas próprias pernas. Nesse meio tempo chegou a minha filha, eu já estava com 26 anos, chegou a minha filha. Algumas pessoas sabem, a gente passou por alguns momentos difíceis que hoje, graças a Deus, estão recuperados e a gente vai seguindo. Mais na frente a gente vai chegando em outros pontos, mas o João é esse cara, é um cara sonhador, um cara que batalha pra caramba. Muita gente que não me conhece acha que o João é o cara que, porque o avô dele foi um cara de sucesso, é um cara bem sucedido, tem as coisas fáceis. Pior que essa fala eu ia acabar de citar, que às vezes as pessoas, na verdade, eles observam o que você é hoje, mas não viu o que você era ontem, né? Ontem. E é justamente para isso que o podcast A Voz do Povo fez esse convite, para você mostrar quem você era, para as pessoas entenderem quem você é. Então, meu povo, ele está dizendo que ele trabalhou e trabalha até hoje para justamente chegar onde chegou. Chegar onde chegou. E o currículo do homem é gigante. Gigante. Porque além de ser empresário, ele é advogado, né? Como ele disse que montou o escritório. E a tua profissão hoje, qual que é a tua profissão hoje? Cara, hoje eu sou advogado, certo? E eu tenho 2 empresas, na realidade, que é a Kings Burger e a Kings Pizza, que essas empresas surgiram de quebra-cabeça, como a gente diz. Às vezes a gente leva algumas pancadas na vida e a gente vai aprendendo. Na eleição de 2020, na disputa, eu fui candidato a vereador e após perdermos a eleição, tudo mudou, né? A gente tinha algumas bases com troca de gestão. Você sabe que quem atua na administração pública, em troca de gestão, sempre tem um deslize aqui, sempre perde alguma coisa aqui, outra coisa ali, e eu tive que me refazer, certo? Eu tinha o escritório, graças a Deus, me continuava sustentando ali, mas eu senti que eu precisava de algo mais, um complemento de renda, alguma fonte de renda extra. Foi quando surgiu uma oportunidade de eu arrendar uma conveniência aqui em Arapiraca, aqui na Avenida Ceci Cunha, e eu parei, chamei, eu gosto sempre de consultar meu avô, de consultar meus pais, então, que vivem disso, que vivem do comércio, meu tio também, que é um cara vivido e bem sucedido. Então, assim, cheguei, fiz a consulta, e aí, vamos ver. E meu pai sempre é um pouco mais receoso para as coisas, sabe? Mais cuidadoso em tudo. E assim, esse bicho, a gente tem que analisar direitinho. Mas pai, não dá tempo, a gente tem que ir. E já minha mãe não, minha mãe é aquela mulher no impulso também, de ir de frente, vamos pegar que a gente bota e a gente resolve. E foi quando eu peguei a conveniência. E quando eu entrei, que assumi, quando eu fui ver a gestão, tinha algumas coisas que já estavam bem ultrapassadas, eu comecei a atualizar, comecei a modernizar. Existia um faturamento até bom, porém, precisava ser feito um estudo de precificação das coisas, de onde vinha. Então, eu comecei a fazer esse estudo e, ao mesmo tempo, reformando lá, gastei um dinheiro bom para reformar lá. O que eu
tinha de reserva, a gente foi juntando e colocando lá para reformar, tal. E no meio dessa reforma, cara, com 3 meses, com 2 meses, na realidade, bicho, eu preciso fazer alguma coisa para completar a renda dessa conveniência. Eu preciso fazer alguma coisa para que ela fature mais e passe a ser atrativa. Foi quando surgiu a ideia da Kings. Eu conversando com meu primo, com o Gabriel, que tinha acabado de chegar de Cuiabá, e disse, bicho, tu já trabalhou com hambúrguer, com sanduíche, e às vezes a gente faz uma churrascada e eu vejo que tu faz cada hambúrguer top. Vamos montar um cardápio, vamos colocar uma hamburgueria aqui, a gente tem uma estrutura toda pronta. E esse bicho é o meu sonho, velho. Eu nunca tive coragem de fazer. Mas a gente tendo uma estrutura como você tem pronta, tudo fica mais fácil. E a gente foi lá, botou a cara e montamos o cardápio, inauguramos. Em 30 dias, cara, graças a Deus, a amizade que a gente tem, o conhecimento que a gente tem, os amigos ajudando, e a gente rodando e fazendo, com 30 dias, a 15 já era uma realidade. Apesar de não se pagar ainda, mas a gente viu que o crescimento dela era um crescimento bem vantajoso mesmo, enquanto a conveniência estagnou ali e não estava sendo interessante para mim. E o que foi que eu fiz no contrato que eu fiz? Claro, eu coloquei uma observação de 3 meses, que nesse prazo de 3 meses eu poderia devolver sem custo algum. No entanto, eu tinha realizado reforma em um prédio, tinha trocado muita coisa, o dinheiro que eu tinha juntado já tinha colocado lá dentro todo, mas mesmo assim, quando eu fiz a análise, que eu olhei que ia ficar no prejuízo, eu digo, caramba, velho, e agora? Isso você está falando da Ceci Cunha ali. Isso. Na Avenida do Futuro. Na Avenida Ceci Cunha. E aí foi quando eu chamei, só vou devolver a conveniência. Devolvi ao proprietário, só que aí eu saí, mas a minha hamburgueria vinha bem, não tinha motivos para eu fechar ela. Sim. Aí eu, porra, e agora? Desculpa a palavra. Não, fica à vontade. Preciso arrumar algo para um ponto para minha hamburgueria. Saí procurando. E quando eu olhava valores absurdos de aluguel, eu queria um ponto bom aqui na Ceci Cunha, e os caras 3, 4, 5 mil reais, e não sei o que. Eu digo, meu amigo, não dá não. Foi quando eu fui para onde eu estou hoje, que era a minha casa. Era a minha casa onde eu morava. Aí eu disse, rapaz, eu vou para cá até eu encontrar um ponto. E na minha casa tem uma puxada boa na frente, que é uma parte é coberta, a outra é aberta, bem ventilado, tudo. E eu montei a estrutura lá e naquela incerteza. Uma pergunta que não quer calar, aproveitando o seu gancho, e o endereço dessa hamburgueria? Pronto. Hoje a gente fica na Rua São João, número 838, na Rua do Bela Compra, ali do Alto do Cruzeiro. Tem o Bela Compra, tem o Colégio Multivisão. Após o Multivisão, os 200 metros fica a nossa hamburgueria, que é justamente na minha casa, onde eu hoje moro, e na época morava já com a minha família e tudo. Então, o que foi que aconteceu? Eu olhei e digo, bicho, eu preciso... É mais fácil eu arrumar uma casa para mim do que eu arrumar um espaço desse. Aí foi quando eu optei por sair de lá, me mudei e lá ficou funcionando a hamburgueria. Cara, no primeiro dia que eu abri lá, eu não dormi, velho. A gente vendeu um sanduíche. Cara, quando eu deitei, que passo errado eu dei, meu Deus. A gente vinha tão bem na crescente e a gente vendeu um hambúrguer, velho. Aí eu olhei pro meu no dia de manhã, quando primo, vamos tomar café? Ele, bora. Quando a gente sentou, eu olhei para ele, ele olhou para mim e disse, que merda a gente fez. E agora? Aí conversamos, bolamos estratégia, ideias, não sei o quê, e começou aquilo e começamos a divulgar. No segundo dia já foi melhor, foi melhorando, e graças a Deus consolidamos a 15. Hoje nós temos endereço que a nossa clientela inteira conhece, graças a Deus, principalmente aos finais de semana, a casa é cheia, certo? E com o tempo, quase um ano de uso, a gente teve a ideia de colocar a pizza. Mas, cara, a gente já tem hambúrguer aqui, muita gente às vezes quer vir comer uma pizza e tal, e a gente foi e começou a colocar a pizza. Eu posso lhe dizer um negócio, doutor João, que foi difícil. Posso lhe dizer, tô falando do né? Conheço pouco a cidade de Arapiraca, pouco tempo aqui no estado de Alagoas. Fazer 2 anos que eu estou aqui, em São Paulo, e eu vou lhe dizer, eu já comi hambúrguer muito bom em São Paulo, principalmente o seu segmento de hambúrguer é artesanal. Isso. Já comi muito hambúrguer bom, artesanal em São Paulo, e quando eu cheguei aqui, foi difícil de encontrar, viu? Mas achou agora. Foi difícil de encontrar. E eu vou lá. Vamos. Quem gosta de hambúrguer está aqui, viu? E você vai experimentar e você vai ver que, graças a Deus, nosso produto é um produto de qualidade. E a pizza, eu te falo do mesmo jeito.
A pizza da gente, cara, é uma massa diferente. A gente usa uma massa de longa fermentação, que é uma massa bem mais leve. Por exemplo, você come e não se sente aquele inchado quando você toma. Muita gente come pizza tomando cerveja lá com a gente, porque a pizza ela leva muito pouco fermento mesmo. É uma pizza mais artesanal, é aberta à mão. É um cuidado maior que a gente tem nesse sentido. E graças a Deus vem crescendo muito bem também. E aí, Luiz, a gente vai passando, né? Nesses meios pontos, a gente vai com a advocacia. Fui entrando em 2020, trabalhei na Câmara de Limoeiro. Cheguei a trabalhar na Prefeitura de Limoeiro também, lá no CREAS, na assistência, na época. E sempre tive esse carinho muito grande por Limoeiro, desde pequeno. Meu avô chegou aqui por volta de 84, 85. Em 87, ele comprou a fazenda que a gente tinha lá, a Fazenda São Jorge. E em 91 eu nasci. Que é a famosa Fazenda do Mascate, né? Quem não conhece aquela fazenda? Hoje pertence ao Cláudio, que é um amigo da gente, que ele adquiriu essa fazenda em 2011. E assim, foi lá onde eu cresci. E por incrível que pareça, cortando um pouco o seu assunto, todo mundo que passa, que conhece desde criança, porque ali eu conheço, tenho o quê? 36 anos praticamente, né? Tenho 36 de vida hoje, então coloca aí uns 30 anos praticamente. Que a gente, molecão, saia para tudo quanto era canto, com a peteca, caçando rolinha, e ali era uma das. E eu vou lhe dizer que a gente sempre foi recebido, molecão, a gente sempre entrava ali dentro da fazenda, às vezes até sem autorização. Você sabe como é. Mas acontece Mas muitas sempre vezes. bem recebido, nunca fui chotado de lá e graças a Deus, quem me conhece, né? Mas, cara, meu avô é um cara de um coração gigante. Quem eu conhece, principalmente lá em Limoeiro, sabe o carinho que ele tem. E ele passou esse carinho pra gente, né? Principalmente para minha mãe. E pro meu pai também, que hoje meus pais largaram tudo, né? Meu pai e minha mãe pegaram o que tinham, venderam, investiram e hoje não. Na realidade, desde 2016, 17 por aí, que meus pais moram fixo na Terra Nova, abriram mão de tudo, fizeram grandes amizades. E um dos medos que eu tinha era esse, acredita? Porque assim, como o terreno da gente é um pouco antes do povoado, eu pensava que esse rapaz, bicho, meu pai e minha mãe indo pra lá. O seu pai que tem a fazenda do lado de cá, né? Isso. A fazenda do Mascate era aqui. Do esquerdo, do lado direito lado. tem a do meu pai e em seguida do meu tio. Ah, entendi. Meu pai hoje mora lá. E assim, o meu medo era o seguinte, eu disse, poxa, como a fazenda é um pouco antes do povoado, meu pai e minha mãe vão ficar isolados. Mas, cara, tanto meus pais como eu, a gente foi tão bem recebido assim, lá na Terra Nova pelo pessoal, que hoje, às vezes eu até brigo com meu pai. Às vezes o senhor precisa resolver uma coisa aqui, o senhor quer que eu resolva aqui, o Matheus resolva, e não quer vir mais para Arapiraca, a gente tá aqui na correria e eles estão resolvendo aí. Eu vou o mínimo possível. Hoje, o que eu puder evitar de sair daqui da Terra Nova, eu evito. E assim, constantemente, a gente reúne o pessoal lá e faz festa. E graças a Deus o povoado recebeu a gente muito bem, muito, muito bem mesmo. E tanto que minha mãe, hoje, lá dentro da Terra Nova, ela faz um trabalho com a igreja, com a Mãe Rainha, ajudando quem precisa. E assim, muita gente, quando ela chegou, o pessoal dizia, isso aí tem fim político, tem cunho político. Só que entrou a eleição, passou a eleição e ela continua do mesmo jeito. O que ela pode fazer, ela faz. Onde ela pode ajudar, ela vai. Meu pai do mesmo jeito, assim, porque não é com viés político. E sim porque isso veio muito do meu avô. Quem conhece meu avô sabe da história dele. Meu avô ele passava na estrada, onde ele estivesse indo, ninguém ficava na estrada. Quem estivesse passando, caminhando, ele dava carona a todo mundo. Às vezes eu vinha com ele pequenininho, disse, vô, quem é esse? Ele disse, sei não. Mas ele ia, dava uma carona, levava para a cidade, fazia. Todos os dias de manhã, ele tinha o costume de tomar café com os trabalhadores lá na fazenda. E ele chegava na fazenda todos os dias às 5 da manhã. E quando ele chegava, aí levava o pão, o bolo, o café, todos os trabalhadores reuniam. A gente sentava, várias vezes a gente ia com ele, tomava café da manhã lá. E ao sair, ele já deixava pronto, ele sempre mandava o café, sempre mandava o pão e o bolo, tanto da casa maternal, da casa maternal, como do CAPS. E isso era um compromisso que ele tinha diário. E o leite, né? O leite dele, interessante essa história, não sei, muita gente não vai saber, mas se minha mãe herdou isso dele.
meu avô tinha com ele, que ele nunca... Ele prometeu a ele mesmo, e quando ele era bem mais humilde, que ele não iria vender 1 litro de leite a ninguém nunca. Porque um dia, a minha tia mais velha, que já faleceu, a Betânia, ele com ela, para sustentar, e ele sem condições de comprar o leite, ele passou em várias casas e não conseguiu o leite da minha tia. E quando ele veio conseguir, já foi bem depois. E ele fez uma promessa a ele, que no dia que ele tivesse condição, ele nunca iria vender 1 litro de leite. Então, todo mundo chegava na fazenda, sempre que tinha leite, eram os trabalhadores que levavam. Ele sempre mandava o da casa maternal e o do CAPS. Ele sempre mandava. E o que ficava ali era para o trabalhador, era para uma criança que ele visitou, que ele sabia que necessitava dali. Então, teve crianças na campanha andando que minha mãe se acabava de chorar. Quando a gente chegava nas casas para visitar, a pessoa dizia, olha, aqui, seu Antônio, meu filho não morreu de fome, e nem eu, porque seu Antônio todos os dias mandava a minha sacola de pão e o leite. Tinha dia que a comida que a gente tinha era o pão e o leite que o seu Antônio mandava. E minha mãe se acabava de chorar. E até hoje é assim, a gente tem algumas vaquinhas de leite, minha mãe sempre que tem, ela dá, ela manda. E aproveitando esse gancho aí, falando do João Neto, né? Porque o doutor João Neto já construiu um pouco da sua história, agora falando do João Neto, sem o doutor, né? Como pegar assim um pouco, porque o legado do seu Mascate ele foi passado para todos, né? Isso. E de qualquer forma sempre tem uma fatia assim diretamente para você. Como é assim continuar com esse legado, levar isso ao povo, principalmente essa história magnífica que você está contando para a gente assim? Como que você se sente em ter esse legado, essa obrigação de continuar com essa história? Cara, eu me sinto feliz demais, mas ao mesmo tempo é uma responsabilidade que você não tem tamanho, cara. A gente anda, a gente vê às vezes, e eu digo direto, se eu conseguir fazer a metade da metade do que meu avô fez, eu sou um cara satisfeito. Eu sou um cara satisfeito, que eu sei que eu vou conseguir ajudar muita gente. Se eu conseguir fazer a metade da metade, eu estou satisfeito. Porque quando a gente anda, onde eu ando, onde eu vejo a história dele, o que ele fez, eu carrego essa responsabilidade. Tem a parte boa, claro, que como a gente disse, a história é muito linda. Ele fez tudo e isso eu me orgulho demais de carregar isso dele. Eu me orgulho demais, mas tem o peso. Imagina isso, doutor João Neto. Ele aqui sentado do nosso lado contando essa história, hein? E assim, muitas das coisas que ele fez, eu descobri andando na eleição passada. Porque ele nunca foi de dizer a ninguém o que ele fazia. De cirurgias de pessoas. Teve um menino que me abraçou e disse, eu não sou cego hoje por causa do seu avô. Aquele belo ditado, né? Ele dava com a mão e escondia a outra porque a outra pessoa não visse, né? Então, isso é magnífico. E, assim, como você disse, ele dava sem a intenção de ter um retorno. Então, ele nunca chegava pra gente para dizer, hoje eu ajudei, eu consegui uma cirurgia de uma criança. Eu consegui uma cirurgia de uma criança. E essa cirurgia salvou ele, o olho dele, ele voltou, ele conseguiu continuar enxergando por causa disso. Ele nunca chegou para ninguém para dizer nada sobre isso. Então, assim, pesa ainda mais o fardo de você, quando você vai andando e vai descobrindo que as pessoas têm esse carinho por ele e que muitas vezes, quando me vê, sabe que a gente gosta de ajudar, gosta de fazer pelo povo. Então, assim, muitas vezes eu não tenho a condição que ele tinha. Muitas vezes o pessoal pensa, porque o João é herdeiro. Não, eu trabalho, graças a Deus, hoje o que meu avô tem é dele, ele usufrui, entendeu? O que meu pai tem é dele, ele usufrui, e eu tento fazer o meu o máximo possível. Então, assim, a gente não tem a estrutura que ele tinha. A gente vai ajudando como pode, a um aqui, a outro ali, mas pesa muito, cara. Mas, ao mesmo tempo, é um peso que você consegue carregar, porque quando você vê a grandiosidade de tudo que ocorreu, a gente fica mais feliz ainda. Isso é maravilhoso. Olha, quando fala em ajudar, eu posso lhe dizer, doutor João, que eu sempre me comove um pouco a história, porque a gente que
se criou dentro de Limoeiro de Anadia, Alagoas, a gente sabe da necessidade do povo carente. Isso. A gente sabe que existe um público dentro da nossa cidade que, se quisesse ajudar os carentes, eu falo desse jeito, se quisesse, né? Porque eles não querem ajudar as pessoas necessitadas, carentes, ajudava. Porque eu posso lhe dizer que existe muitas pessoas. Está vendo no podcast A Voz do Povo? No direct, eu recebo mensagens de pessoas pedindo ajudas. Recebo constantemente. Ajudas aqui, o podcast. Podcast, eu posso lhe dizer que iniciando agora, no 11º episódio, novinho, engatilhando, e as pessoas pedem ajuda, não só de comida, como cesta básica, uns já pediram até gás. Eu recebi uma mensagem de uma limoeirense pedindo ajuda para uma pessoa do estado de São Paulo. Daqui, e ela pedindo ajuda para uma pessoa de lá. Minha filha, eu posso tentar fazer alguma coisa. Porque ajuda, na verdade, ela não tem fronteira, né? Ela não tem fronteira. Meu povo não é fazendo a merchandatim, não, tá? Mas ela não tem fronteira. Quando você quer ajudar, você ajuda aqui ou nos Estados Unidos, em qualquer lugar, independente. Mas quando a gente fala Limoeiro, porque a gente conhece o povo carente, sabe a realidade. Então, eu posso lhe dizer, e tenho algo no meu coração, que se um dia Deus assim amanheceu, Deus colocou um patrocinador para esse podcast, eu posso lhe dizer que eu não queria dinheiro não, doutor João Neto. Eu queria que ele olhasse para mim e dissesse, vou lhe dar tantas cestas básicas para você abençoar o povo. Eu ia ficar mais feliz ainda. Entendeu o que eu quero dizer? Quem sabe a gente não bola uma campanha aí, para a gente ver os espectadores, os amigos que têm vontade de fazer. Porque o dinheiro a gente trabalha para conquistar e eu tenho o meu trabalho. Eu tenho o meu trabalho. Tá entendendo? Então, esse projeto é justamente isso, para dar voz a quem não tem voz. Ajudar aqueles que não têm condições. Esse é o projeto. E quando eu falo, e quando o convite foi feito para o empresário, é justamente para a gente chegar nesse ponto, chegar nesse objetivo, das pessoas conhecer justamente quem é o Dr. João Neto, entendeu? Conhecer qual é a raiz dele, da onde que surgiu, como que surgiu, e sempre mostrar para as pessoas que ainda não têm aquele vínculo, não têm aquela vivência ou aquela convivência, mostrar que o senhor é uma pessoa humilde, que está ali disponível para atender qualquer um, seja grande, pequeno, preto, branco, azul, vermelho, sem interferência. E esse aí é o Dr. João Neto. Luiz, eu queria propor até a você, cara. Vamos organizar, vamos lançar uma campanha aí. Você falou num ponto aí de cesta básica e eu me recordo da primeira vez que eu fui no povoado Tipi. Mas isso não foi depois de enchente, não? Não, bem antes. Não foi bem antes, não. Foi na primeira enchente que teve. Não nessa recente agora, na primeira, acho que 2010, não, 2011. E já aproveitando, como o senhor como advogado, desculpa, porque quando vem na mente você não pode tirar. Eu recebi uma mensagem no direct do podcast de uma pessoa que indiretamente disse que aquela enchente que aconteceu, essa última enchente que aconteceu aí, isso dentro da nossa cidade, não foi no Tipi, algumas pessoas, ou a maioria das pessoas, não receberam ainda como que eu posso dizer, senhor? O auxílio, o incentivo. Não receberam ainda. Então está 100% zerado, sem condições nenhuma, pagando aluguel às vezes sem condições, não pode voltar para casa porque está danificada. Ou até foi arrastada, que algumas casas foram umas arrastadas. Foram derrubadas. E o senhor como advogado, a gente já mudou um pouco o contexto. Mas é por aí. O senhor como advogado, explica um pouquinho aí sobre isso. Como é que funciona isso? Quando a gente entra, queira ou não queira, um pouco na política. Sem dúvida. Mas o que é que acontece? Tudo isso, na época, foi um impacto muito forte, certo? Foi um impacto muito forte. E, assim, todo mundo se dispôs a ajudar. Eu me lembro que muita gente desceu. A gente mesmo desceu no dia da enchente. Eu preparei 20 pizzas. A gente levou lá para as pessoas que estavam tanto na escola como estavam lá na Rua da Baixa mesmo, no Tipi. Minha mãe tomou uma frente, organizou o sopão, algumas coisas, fez doações, fez tudo, todo mundo se comoveu. E o que acontece? Veio o recurso,
entendeu? Tanto para a reforma da ponte que saiu, para as casas. Vamos falar nessa ponte não, pelo amor de Deus. Vai vir outra enchente, vai levar a ponte que a ponte tá do mesmo jeito. Pois é, e chegou o recurso da Defesa Civil e, assim, fizeram emenda lá na ponte e deixaram. Mas vamos esquecer a ponte e vamos para as casas. Vamos, porque colocaram um corrimão e tiraram. Pois é. As casas. Primeiro, chegaram sondaram que iam pegar um terreno ali na frente até do Espetos Bar do Beto, iriam planear e fazer algumas casas que foram danificadas. Em seguida, procuraram até a questão do residencial Genipapo, que a gente tem lá, procuraram para tentar fazer, e meu pai estou à disposição para ajudar. Não posso dar, mas a gente vê a questão de preço, como é que a prefeitura quer fazer recurso. Veio, e o pessoal chegou e quando olharam, disseram, oxe, aqui é o local. Por quê? Porque lá já tem tudo planozinho, o lote certinho, dividido, o orçamento iria ser bem menos. E sondaram meu pai chegou a negociar, passou preços, mas esfriou e nunca mais retomaram em relação a isso. E o que é que acontece? Os primeiros meses, algumas pessoas até conseguiram aluguel social. Só que chega um ponto que o aluguel social não vai mais poder ser renovado. O aluguel social é o programa da prefeitura que cede aluguéis, mas isso é temporário. Então, pelo tempo que tem, as pessoas estão sem as casas, estão sem o aluguel social, ninguém vê sinal de recurso e, assim, a população limoeirense fica perdida. Principalmente as pessoas da Baixa. Não adianta voltar, não adianta deixar essa pessoal lá. O correto seria tirar os que permaneceram, entendeu? Quando a gente fala de tirar, eu penso muito em questão de mudança, certo? Muita gente me pergunta, eu acredito que a mudança é necessária de tempos em tempos. E o que é que acontece? Hoje eu acho que o Limoeiro precisa de uma mudança, de ideias novas, de pessoas que pensem diferente, que pensem fora do contexto, certo? Então, o que é que acontece? Aquela questão da Baixa, por exemplo, ali, o que é que eu enxergo? Poxa, a gente tem deputados federais com muitos recursos, a gente tem senadores com recursos. Eu acho que a gente pode ir atrás disso ali, a gente poderia muito bem. Eu acho que ali ficou o quê na Baixa? 20 casas? Na parte de baixo mesmo, ficou o quê? 20 e poucas casas? Poxa, a gente poderia tentar conseguir um recurso. Idealizar casas para essas pessoas e para as que perderam, que são dali, certo? Tirar aquele pessoal dali. E, por exemplo, a gente viu agora, Limoeiro é uma cidade que não tem uma praça ampla, bonita para as pessoas poderem aproveitar. A gente não tem um espaço de festa. Não. Por exemplo, a gente fala em festa, mas quando eu falo em festa é porque a gente vai para a festa Limoeiro, é um apertado. Sem dúvida. Não tem estrutura para receber, dúvida. Certo? É muito apertado, você não consegue descer nem nada. E assim, já imaginou, cidades vizinhas que eu vejo o desenvolvimento, você chega em Coité do Noia, Coité do Noia é menor do que Limoeiro, cara. Coité do Noia tem um comércio mais desenvolvido que Limoeiro. Taquarana eu nem comento. Entendeu? Você vem para Junqueiro. Também. Tem um comércio aquecido. Você chega em Junqueiro, tem praças lindas. Você chega lá, as coisas funcionam. Taquarana do mesmo jeito. Limoeiro é esquecido. E Limoeiro a gente vive naquela mesmo padrão. Eu tenho 32 anos. Eu acho que de quando eu nasci para cá, teve mudanças? Teve. Mas mudanças que pararam no tempo. Voltando para a Baixa, ali o que é que eu idealizava? Indenizava aquelas casas, ampliava, fazia uma estrutura de uma praça com brinquedos, para as crianças poderem descer para lá, uma estrutura que quisesse fazer até um evento da prefeitura, ou até um show mesmo. Simples, porque caso viesse a ter outra enchente, o gasto seria pouco. A gente faria uma estrutura de alvenaria, de cimento mesmo, porque deu a enchente, é a natureza. Ninguém consegue evitar a natureza. Aí a gente tem um espaço gigantesco ali, que poderia ser muito bem utilizado e está lá parado. Entendeu? Pessoas morando lá correndo risco de vida. Então, assim, eu acho que falta muito pouco dessa visão inovadora, dessa visão de trazer ideias novas, de políticas novas para Limoeiro. Eu penso muito dessa forma, que hoje Limoeiro precisa de uma mudança. Olha, eu posso lhe dizer, doutor João Neto, que o nosso horário ele é curto. Eu compreendo. Curto e eu não vou conseguir falar nem a metade. A gente tem que vir outra hora aqui para a gente colocar algumas pautas, principalmente falando da Baixa. Sim.
que eu não sei se você conhece, mas a Baixa há 20 anos atrás era bem movimentada, sim, principalmente quando o Matadouro existia. Então a Baixa era bem movimentada, era um negócio totalmente diferente. Hoje a Baixa está morta. Porque é um espaço muito bom que a gente tem ali. É um espaço amplo. E se realmente essas festas, essas coisas acontecessem numa parte mais ampla como a gente tem ali, seria... Mas a última coisa, Luiz, a gente falou de festa porque a gente teve a festividade de São Sebastião agora e a gente vê que o espaço realmente é curto, mas se a gente partir para outros pontos, a gente fala não só de festa, mas se a gente partir para a saúde, se a gente partir para a educação, a gente vê que Limoeiro hoje todos os dias eu recebo pedidos quando não é de remédio é de exame. Quando não é de remédio é de exame. Que falta medicação na farmácia, que não consegue marcar um exame, que a dificuldade disso, a dificuldade daquilo. E assim, a gente faz o que pode, mas eu acredito que a gestão precisa ampliar esse serviço e dar mais qualidade a eles. Eu vou deixar o povo, doutor João Neto, com gostinho de que quero mais. Vamos lançar uma enquete para o povo decidir se quer o doutor João novamente, porque é que eu quero. Eu já vou dizer que eu quero, que eu tenho algumas perguntas justamente voltadas a essa linha de raciocínio, porque a gente conheceu um pouco quem é o doutor João, né? E eu quero voltar nesse segmento aqui, a qual nós tomamos esse rumo agora. E uma pergunta para a gente finalizar, que eu não quero deixar de não perguntar agora, sobre a questão política. Política. Porque eu estou aqui com foi candidato a vereador. Isso. E hoje nós estamos num ano político dentro da nossa cidade, né? E nas diversas. O senhor vem como vereador, como candidato a vereador? Como é que funciona esse negócio aí? Cara, como eu te disse, eu estou pela mudança de Limoeiro. Hoje eu ando muito, quem é de Limoeiro que me conhece sabe, eu ando muito com o Valmir, que é um grande amigo que eu tenho e que tem um sonho. E assim, eu estou com ele para a gente viver esse sonho, que é chegar à prefeitura de Limoeiro. E eu disse a ele, bicho, eu sou um soldado da mudança de Limoeiro. Eu estou aqui para o que for melhor para a cidade. Se no decorrer do tempo a gente achar que vai ser candidato a vereador, vamos. Existe uma sondagem até na questão de vice-prefeito, na chapa composta com ele, que eu me sinto orgulhoso demais em saber que posso contribuir dessa forma. Mas é um trabalho que a gente vem fazendo e eu já disse a ele, eu disse, bicho, eu estou aqui para lutar. Seja como vereador, seja como vice, seja como um braço direito na sua campanha, seja como o que for. Mas o que eu quero é que a mudança ocorra em Limoeiro e que a cidade cresça. O que eu quero é que Limoeiro volte a crescer. E Limoeiro sabe que pode contar comigo. Eu vou lutar, como lutei na outra eleição, para que haja essa mudança. E a mudança é necessária de tempos em tempos. E ela vai chegar e eu vou dar o meu máximo para fazer isso. Seja como vereador, seja como vice-prefeito, seja como um cabo eleitoral, seja como for. O que Limoeiro precisar de mim, Limoeiro pode contar comigo. E eu estou ativo na política. Eu estou ativo, vou ser candidato, seja prefeito, seja vice-prefeito, seja vereador, ou seja coordenando a campanha, mas eu vou em busca de melhoras. Então, aproveitando esse ponto, mais um gancho aí que vai ficar em oculto, que ele vai revelar isso num próximo episódio. Tenho certeza. A gente vai fazer um episódio aí paralelo para ele revelar essas situações aí e contar um pouco mais dessa história qual a gente tinha seguido. E se hoje fosse para o senhor, doutor João Neto, dar uma palavra de edificação, principalmente para os mais necessitados da nossa cidade, olhando para essa câmera aqui, o que o senhor falaria? Povo de Limoeiro, vocês tenham certeza que nessa eleição a gente vai ter ideais diferentes. Vamos ter opções diferentes do que vemos tendo há anos. E essas opções vão ser dadas a vocês para que essa edificação aconteça, para que o povo de Limoeiro tenha direito à medicação, que o povo de Limoeiro tenha direito aos exames, sem olhar a quem, que o povo de Limoeiro possa chegar na assistência social e ser tratado igual perante todos, certo? Que o povo de Limoeiro chegue nas escolas e todos tenham direito a uma merenda digna, todos tenham direito a fardamento,
essa mudança é necessária para que Limoeiro volte a crescer. Então eu peço a todos que mantenham-se firmes, que a mudança está por vir. Acreditem que Limoeiro vai ter dias melhores. E pode contar comigo. Maravilha, maravilha, meu povo. Chegando ao fim, mas a gente vai deixar uma enquetezinha lá. Quem quer, Dr. João Neto, novamente aqui conosco. E eu tenho certeza que por mim, o senhor já poderia marcar a data para a gente voltar novamente, porque eu tenho alguns assuntos pendentes. Vamos voltar agora mais com o político, né? A gente tratou muito de empreendedorismo dentro dessa também. parte política aí, justamente porque o episódio de empreendedorismo ele já está findando. Nós temos o próximo aí, já acaba, e a gente vem com um novo episódio aí e com uma nova série. E, meu povo, eu não posso deixar de falar, nós temos alguns patrocinadores, né? Alguns patrocinadores, e quero convidar a Kings Pizza, né? Kings Burger e Kings Pizza. Pizza e Kings Burger para nos patrocinar também ao vivo, que eu não posso perder essa oportunidade. Já não tá posso fechado. perder essa oportunidade, que é ao vivo e ao vivo, né? Aí nós temos a Top Farma. Farma, minha amiga Nézia do Pelé, Isso Alain. mesmo, Alain, isso mesmo. Sou cliente, viu? Cliente da Top Farma. Cliente. Vai vir aí, ó. Deixa eu ver o que vem aí agora. Bom Limpo, um colega meu aqui de Arapiraca. Sim. Todos os produtos, liguem, entrem em Cara, contato. é interessante que você falou da Bom Limpo, pode ser um exemplo que é um ponto muito forte do Pelé, e, né? A aí questão não, de... e aí não pode faltar, viu? A minha solução, a minha gráfica não pode faltar. Justamente. Tem os parceiros da WL Rifas, tem Gente me boa, ajudado meninos. 100%. Crescendo bastante, credibilidade boa danada crescendo. do menino da... Mundo a da Mundo, WL. nosso amigo ex-prefeito Marcelo Rodrigues. Produtos Parceiro, de qualidade, viu? De qualidade. É Muda só de comprar. planta. Não, ali a planta ali é bem pequenininha. Meu amigo Nego da Rua da Areia patrocinando forte. O Nego é um cara espetacular, cara. Quem conhece o Nego é uma figura. Sensacional, viu? Não posso nele dizer, eu sou... O Nego é um cara Então diferenciado. é isso aí. E nós temos também a Relonet, que isso foi uma falha minha, era para estar passando aí. Relonet. Uma das pioneiras da internet em Limoeiro, né? Relonet. Meu amigo Reginaldo ali, família, que estava aqui no episódio anterior. Extraordinário. Cara, de uma visão extraordinário, fantástica na área de empreendedorismo. Fantástica. Reginaldo, um dos pioneiros de internet em Limoeiro. E a lei... Eu acho que hoje é a maior em Limoeiro. Limoeiro é a maior. Já A maior. E a Leite Engenharia também, que eu também não posso deixar. Engenharia, você que precisa da energia solar, só entrar em contato com a Leite Engenharia e nos próximos vai estar passando aqui na tela. Lembrando que energia solar é o futuro, né? Hoje é o futuro. Então é isso aí, meu povo. Outro ponto que a gente vai debater também no próximo episódio. Taxa de iluminação pública de Limoeiro. Pronto, vamos trabalhar em cima disso aí. Então é isso aí, meu povo. Chegando ao fim desse 4º episódio sobre empreendedorismo. O próximo episódio é o fim. Tamo junto e misturado. Vamos, que o futuro Tá chegando. nos pertence, viu? O futuro nos pertence. Vamos para frente, meu povo. Até o próximo. Valeu.